Sabe quando a gente olha para a nossa vida, para as circunstâncias e pensa, ué, mas não era bem isso que Deus tinha prometido? O Salmo 89 fala diretamente a esse sentimento. É uma jornada de fé que encara de frente uma das questões mais difíceis para nós. O que fazer quando as promessas de Deus parecem não se cumprir? Vamos mergulhar nessa análise sobre esperança, sobre desespero e, principalmente, sobre a fé que sobrevive no meio da crise. E aqui está o coração pulsante do Salmo. A pergunta que ecoa lá no versículo 49. Senhor, onde estão as tuas antigas misericórdias? É um grito, sabe? Um grito de angústia que já mostra o conflito central. O salmista Etan vai nos guiar por essa tensão, começando com uma base muito sólida de louvor, antes de nos levar para o fundo do poço da sua dor. Ok, vamos começar do começo. A primeira parte do Salmo 89 é uma declaração de fé poderosa. Antes de apresentar qualquer queixa, Etan faz questão de firmar os pés na base da sua confiança, o caráter e as promessas de um Deus que não muda. Ele, na verdade, constrói um argumento sobre a fidelidade de Deus. Agora, um detalhe fascinante que a gente vê aqui. Duas palavras em hebraico são o fundamento de todo o Salmo: Chesed e Emuná. Chesed não é só amor. É um amor leal, um compromisso que vem de uma aliança. E emuná não é só ter fé, é a fidelidade em si, uma firmeza que não se abala. Para o salmista, isso não são apenas sentimentos de Deus, são compromissos em ação, a própria base da relação dele com o Criador. E onde é que vemos essa demonstração de Hesed e Emuná de forma tão clara? Na aliança com Davi. Esse salmo, na verdade, é uma meditação profunda sobre a promessa que Deus fez ao rei Davi, lá em 2 Samuel 7. Essa aliança é como a espinha dorsal que sustenta cada palavra, tanto as de louvor quanto as de lamento. E que promessa era essa? A aliança tinha 4 pilares que Deus jurou que seriam eternos: uma dinastia, um trono, um reino e uma pessoa que durariam para sempre. Deus se comprometeu com a linhagem de Davi. Isso não era um contrato condicional cheio de cláusulas, era uma garantia divina. E para não restar nenhuma dúvida, o salmista cita as próprias palavras de Deus. Não violarei a minha aliança. A certeza aqui é absoluta. A base da confiança está completamente estabelecida. Deus prometeu, Deus jurou. Caso encerrado. Ou, pelo menos, era o que parecia. E então, de repente, a música para. Depois de 37 versículos celebrando o poder, a fidelidade e o juramento de Deus, o tom muda de uma forma chocante. A celebração da promessa divina bate de frente com a brutalidade da experiência humana. Mas tu, essas duas palavrinhas, lá no versículo 38, marcam uma das transições mais dramáticas de toda a Bíblia. É a dobradiça sobre a qual o salmo inteiro gira. Do louvor mais alto, somos jogados num lamento agonizante. É o mas que muda absolutamente tudo. E esta comparação aqui ilustra perfeitamente o abismo entre a promessa e a realidade. De um lado, Deus promete um trono que dura como o sol. Do outro, o salmista vê esse mesmo trono jogado no chão. De um lado, a promessa de fidelidade, do outro, a experiência da rejeição. A crise de fé é total. Parecia que Deus estava fazendo exatamente o oposto daquilo que tinha jurado. Mas que realidade era essa? Provavelmente uma catástrofe nacional. Muitos estudiosos acreditam que o Salmo foi escrito depois da queda de Jerusalém para a Babilônia. A cidade estava em ruínas, o templo destruído e o último rei da linhagem de Davi estava no exílio. Aos olhos de quem vivia aquilo, a promessa de uma dinastia eterna não estava só em crise, estava morta. Então, o que fazer num lugar desses, de total contradição? O salmista nos ensina algo muito poderoso. Ele não abandona a fé, ele a exercita da forma mais honesta possível. Ele pega a sua dor, a sua confusão e leva tudo diretamente a Deus. Isso redefine o que a gente pensa sobre o que é lamentar. Não é sinal de fraqueza ou de falta de fé. O lamento bíblico é fé em ação. É dizer a Deus, eu acredito tanto nas tuas promessas que a minha realidade atual não faz o menor sentido. Me ajuda a entender. É uma honestidade radical, uma marca de uma espiritualidade madura. E então vem a pergunta clássica de quem sofre. Até quando, Senhor? É o grito que ecoa por várias páginas da Bíblia, de Jó a Abacuque, e chega até o livro do Apocalipse. Essa pergunta expressa a profundidade da angústia e aquela sensação de que o céu está em silêncio. E aqui vem o final surpreendente. Depois de derramar toda a alma, não vem uma voz do céu, não tem uma solução imediata.
O salmo termina com a atenção totalmente no ar. No entanto, a última palavra não é de desespero, mas de adoração. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. É uma fé que adora mesmo no silêncio. Uma fé que bendiz a Deus não porque as coisas mudaram, mas porque Ele é Deus. O Salmo 89 termina em silêncio. Mas a história da redenção, não. A resposta para a tensão angustiante de Etã não viria na sua época, mas séculos depois, na pessoa de Jesus Cristo. O ponto central é este. Jesus é o cumprimento perfeito da aliança com Davi. Ele é o herdeiro prometido, o filho de Davi. Ele é o ungido, o Messias, que viveu a rejeição e o sofrimento descritos na segunda metade do Salmo, mas fez isso na cruz para nossa salvação. E através da sua ressurreição, ele estabeleceu um trono e um reino que são, de fato, eternos, superando qualquer expectativa humana. As perguntas desesperadas do salmista. Para que futilidade criaste todos os filhos dos homens? Quem pode viver e não ver a morte? Encontra uma resposta gloriosa no Evangelho. A vida não é fútil, e a morte não tem a palavra final. A ressurreição de Cristo prova que Deus não quebrou a sua aliança. Ele a cumpriu de uma maneira muito mais profunda do que Etã poderia ter imaginado. E isso nos traz para os dias de hoje. Assim como Etã, nós também vivemos nessa tensão entre o que Deus prometeu e o que às vezes a gente experimenta. O Salmo 89 se torna então um guia para nós, para vivermos com fé nesse espaço intermediário. Então, o que a gente leva disso para a nossa caminhada? Primeiro, a coragem de cantar no escuro, de adorar a Deus mesmo antes de entender as circunstâncias. Depois, o convite para uma honestidade radical na oração, levando toda a nossa confusão e dor direto para Ele. Aprendemos a viver sobre as promessas e não sobre as circunstâncias, deixando a palavra de Deus interpretar a nossa realidade. Também é fundamental distinguir a disciplina, que é um ato de amor de pai, da rejeição, pois ele nunca abandona os seus. E por fim, o Salmo nos ensina a viver na tensão do já e ainda não. Cristo já veio, o reino já começou, mas o seu cumprimento final ainda é algo que aguardamos com esperança. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando louvamos a Deus no meio do sofrimento, como o salmista fez, estamos negando a nossa dor ou estamos transcendendo essa dor? O Salmo 89 sugere que a fé genuína não ignora o sofrimento, mas o envolve em uma confiança ainda maior, na soberania e na fidelidade daquele cujo amor leal e firmeza inabalável duram para sempre.